A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Dentro de alguns instantes nós estaremos iniciando nossa live aqui em nossa rádio, na Assembleia de Deus, em Rio das Ostras, Ministério do de Caxias. Peço aos irmãos que aguardem mais uns instantes. Temos alguns irmãos que já estão visualizando essa live. Peço também para que puderem acompanhar na nossa web rádio. Nossa web rádio está... Paz Viviane, seja bem-vinda, bom dia. Nossa web rádio está colocada numa postagem anterior minha. Os irmãos quiserem acompanhar também pela web rádio, sejam bem-vindos. Lá nós possuímos um chat onde os irmãos podem interagir diretamente conosco. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, vamos cantar o hino de número 1 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Número 1, chuvas de graça. Meus irmãos, vamos cantar o hino de número 1 da nossa harpa cristã. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor.
Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, vamos ainda cantar o hino de número 15 da nossa harpa cristã. Meus irmãos, Glória a Deus. o hino de número 15 da nossa harpa cristã. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas me desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar a um tão pobre pecador.
Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Aleluia. Estamos nesse trimestre, como já foi falado, iniciando mais uma revista, mais uma lição para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O título da revista desse trimestre é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Nesse trimestre estaremos estudando a carta aos Efésios e o comentarista da lição desse trimestre é o pastor Douglas Batista, que é doutor em teologia e licenciado em filosofia. Pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e é líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal. A lição de hoje, lição de número 1, referente a 5 de abril de 2020, tem por título de Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. E os objetivos da lição de hoje é apresentar a autoria e a data da epístola, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios e explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Bem, agora o nosso pastor vai fazer uma oração apresentando nosso professor Gilmar, em seguida o nosso professor já está liberado aí para ministrar essa aula conforme o Senhor tem colocado no seu coração. Amém? Nosso pastor vai fazer uma oração apresentando nosso professor Gilmar. Glória a Deus. Oremos, meus irmãos. Senhor, eterno Deus, eterno Pai, na Tua face, Senhor, nos encontramos mais uma vez neste dia. Te pedimos, Senhor, que nada, Senhor, que venha nos afastar da Tua presença, venha nos atrapalhar nesse momento. Lança em terra, Senhor Jesus, tudo aquilo que nos afasta da Tua presença. Lança em terra, Senhor Jesus, os nossos desejos, as nossas vontades, e que possamos, ó Deus, verdadeiramente estar preparados para receber a Tua palavra e a Tua orientação. Senhor, fala conosco, usa Teu servo mais uma vez, Senhor, como instrumento de transmissão da Tua palavra, do Teu amor e da Tua vontade. É o que te pedimos, já te agradecendo, certos de que Tu não tens deixado faltar nada em nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria poder estar com os irmãos aqui esta manhã. Estamos aqui utilizando-se do recurso da nossa rádio online. Os irmãos que quiserem conectar via rádio, podem assim fazê-lo. Temos também os irmãos que estão nos acompanhando via a live da igreja. A paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. E espero que o sinal esteja chegando bem aí, o som esteja chegando bem. Se não, façam um sinal que a gente vai tentar dar um jeito aqui. Temos uma grande equipe técnica aqui na nossa rádio que pode auxiliar-nos nessa tarefa. Amém, meus irmãos? E também temos um recurso do aplicativo Zoom, né? Os irmãos aqui da igreja podem acompanhar aí de perto. Também, se não tiverem aí no grupo da igreja, e a gente vai tentar também buscar uma maneira desse sinal chegar até você. Meus irmãos, assim como a irmã Thalita que me antecedeu, o pastor que me antecedeu, o pastor Felipe, assim falaram, hoje nós estamos dando abertura a mais um trimestre de 2020. E esse trimestre tem como tema um estudo da carta de Paulo aos Efésios. E o tema central, né, dessa lição será um foco, né, utilizando-se a carta como fundamento, um foco no aprendizado da igreja eleita. Né? Nós vamos estar vendo a questão da igreja, da doutrina da igreja, que é enfatizada
aqui na carta de Paulo aos Efésios. O subtítulo da lição global, ele diz: redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então aqui nós já temos um vislumbre que o comentarista da lição, nosso querido pastor Douglas Batista, está querendo dar aos irmãos um enfoque mais voltado para a eleição da igreja e para a ação do Espírito Santo nela. Nessa primeira lição, meus irmãos, é uma lição introdutória. O título da lição é Carta aos Efésios, saudação ao destinatário. E aqui a gente já pode comentar um pouco sobre o estilo literário que Paulo utiliza aqui. Paulo se utiliza de um estilo muito comum naquela época, que era o estilo de cartas, o estilo epistolar, não é? Podemos dizer assim. E nesse estilo, essa carta, né, no sentido de trazer informações para um determinado grupo ou para alguém, esse estilo literário ele possui uma forma que era muito utilizada na época, né? E essa forma ela inicia com uma saudação, onde o autor da carta ele se apresenta ali. Em seguida ele traz uma saudação para o seu destinatário, ele traz uma palavra, né, seja de conforto, seja de alegria por estar enviando aquela carta. Ele em seguida entra no assunto da carta, no conteúdo. Depois ele faz a questão das despedidas. Essas despedidas poderiam acontecer num formato individual, nominando cada pessoa de quem ele gostaria de se despedir de uma forma especial ou de uma forma conjunta, a igreja como um todo, por exemplo, podemos colocar assim. E em seguida ele conclui a carta dando uma despedida final, né? No caso do nosso apóstolo Paulo, ele costumava fazer essa despedida dando uma bênção apostólica, né? Essa bênção apostólica a gente pode encontrar ela de uma forma bem completa na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ali no final, quando ele dá essa bênção apostólica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E nas demais cartas ele já omite uma ou outra pessoa ali da Santíssima Trindade. De forma, meus irmãos, que esse era o formato comum de uma epístola, de uma carta desse estilo literário, muito utilizado pelo apóstolo Paulo, né? E por demais apóstolos como João, que escreveu também carta, Pedro, que escreveu carta. O autor aos Hebreus, ele escreve de uma forma de carta. Então é um estilo muito rico e que em algumas vezes, meus irmãos, para nós, no dia de hoje, esse estilo pode trazer algumas dificuldades, né? Como, por exemplo, quando a gente está analisando a carta de Paulo aos Coríntios, a gente está recebendo respostas a perguntas que foram feitas. Então isso nos leva a alguns desafios que nós encontramos em nossos dias. Hoje nós estamos estudando, hoje quando recebemos a carta aos Coríntios, nós recebemos respostas a perguntas que não sabemos quais que foram feitas ali por aqueles irmãos daquela igreja ao apóstolo Paulo. Então nós devemos, meus irmãos, muitas vezes fazer uso de estudar um pouco o contexto histórico, fazer uso do contexto cultural, o que se passava politicamente naquela região, o que se utilizava como fundamento financeiro, o que os irmãos faziam para chegar a angariar os seus recursos para a sobrevivência. Meus irmãos, esses são os desafios que a gente precisa ter quando estamos estudando acerca das cartas, acerca dos assuntos das cartas. Não é diferente com a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Essa primeira lição serve justamente para isso, para nós entendermos as questões de contexto daquela cidade, o que se passava naquela cidade, quais os objetivos de Paulo ao escrever essa carta. Tudo isso a gente vai estar estudando nessa lição de hoje. Nós temos como texto áureo, ou texto que brilha, né, podemos dizer assim. O texto áureo é bem uma linguagem nossa de escola bíblica dominical, está em Efésios capítulo 1, verso 2, que diz assim: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Está em Efésios capítulo 1, é a saudação, né? É a primeira parte aqui de uma carta desse estilo literário,
que foi separado aqui como texto áureo dessa lição. A verdade prática, a verdade que deve ser praticada, ela diz assim: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Né? A leitura bíblica em classe, os irmãos podem acompanhar, os irmãos que estão aí acompanhando via live da nossa igreja, né, pelo Facebook, os irmãos que estão acompanhando através da nossa rádio online. A nossa leitura bíblica em classe está aqui em Efésios, capítulo 1, os versos 1 e 2, e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, os versos 1 a 7. Vamos começar aqui com Efésios, capítulo 1, versos 1 e 2. É a chamada saudação, é a primeira parte desse estilo literário chamado carta. E a saudação diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A outra parte da leitura bíblica em classe está aqui em Atos, capítulo 19, os versos 1 a 7, que diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 irmãos. Então, meus irmãos, nós temos aqui uma leitura que enfatiza como Paulo chegou ali na região de Éfeso, né? Esse relato ele se enquadra justamente no contexto, né, da segunda viagem missionária de Paulo, onde Paulo ali no capítulo 17 passa por Tessalônica, por Bereia, por Filipos, por Atenas, e ele vem seguindo a sua viagem até chegar a esta cidade chamada Éfeso. E nessa chegada ali, o que nos deixa curiosos, né? O curioso de se observar é que já havia crentes ali naquela cidade, já havia cristãos ali, né? Paulo pelo menos se encontra aqui pelo evangelista Lucas, no escrito do seu livro Atos dos Apóstolos, ele relata que Paulo se encontrou aqui, né, com um número exato aqui de 12 irmãos que eram cristãos, que professavam a fé cristã. E Paulo chega a essa cidade e encontra um cenário não muito diferente do cenário que ele encontrou em Atenas, no capítulo 17, uma cidade muito entregue ao paganismo, uma cidade muito entregue à idolatria. Esta cidade, Éfeso, né, esse nome Éfeso significa desejável, né, um nome aí de origem grega, que significa desejável. E Paulo se encontra ali naquela cidade e tem algumas experiências, né, ali. Ele prega o evangelho, ele chega ali naquela cidade, no capítulo 19 assim vai dizer, e ele logo se dirige, né, a um homem chamado Tirano, aluga ali um lugar para que ele pudesse ali ensinar. Era costume nessas cidades, quando você chegava, né, e quando você desejava trazer algum assunto à tona, né, trazer algum assunto à evidência, havia os chamados odeons, né, que eram umas espécies de teatros ou salas em que os gregos costumavam se reunir para ali poder fazer as suas reuniões e evidenciar ali o assunto que gostaria de ser dito. Então, meus irmãos, Paulo logo faz isso, capítulo 19 vai dizer, ele aluga um espaço ali, uma sala de um homem chamado Tirano, ele prega o evangelho ali naquele lugar, e o apóstolo Paulo, logo devido à sua mensagem confrontadora, e muitas vezes, logo causa um grande alvoroço ali naquela cidade, né? Justamente porque Paulo está trazendo
trazendo uma mensagem muito diferente para aqueles homens ali de Éfeso. Ele está trazendo uma mensagem que enaltece ao Senhor Jesus Cristo, não é? Ele está trazendo uma mensagem que engrandece ao Senhor Jesus Cristo. E logo quando ele chega e encontra esse grupo de irmãos ali naquela cidade, aqueles irmãos trazem um questionamento para ele, e quando Paulo está tratando acerca dos assuntos do Espírito Santo, e eles dizem: nem ainda ouvimos falar que possa existir Espírito Santo. O que Paulo faz? O verso de número 4 vai dizer que Paulo prega a palavra, ele traz uma doutrina para aqueles irmãos, ele traz um ensinamento, o verso número 4. E em seguida, ao impor a mão sobre aqueles irmãos são batizados com o Espírito Santo, e a evidência, né, que traz ali daquele batismo é o falar em línguas estranhas, né? Nós temos pelo menos 3 experiências em Atos dos Apóstolos em que, quando os irmãos são cheios pelo Espírito Santo, eles falam em línguas estranhas. A primeira está ali em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, quando os discípulos recebem o Espírito pela primeira vez, não é? A segunda está relatada em Atos capítulo 10, na experiência de Pedro ali com Cornélio, não é? Em que Pedro prega a palavra de Deus àquela família, daquele centurião, e as pessoas que ali estão falam em línguas estranhas. E a terceira experiência é relatada em que as pessoas foram cheias do Espírito Santo e falaram em outras línguas, está exatamente aqui no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, do encontro de Paulo com os Efésios ali, com os cristãos efésios. Isso, meus irmãos, já explica o porquê que nós, pentecostais, nos utilizamos dessa premissa em dizermos que o falar em línguas estranhas seria uma evidência para o batismo com o Espírito Santo. Com base nessas experiências é que a gente adota, né, principalmente nós da Igreja Assembleia de Deus, adotamos essa postura de colocarmos a evidência do batismo com o Espírito Santo, do falar em línguas, com base nessas experiências que nós citamos. Por fim, o apóstolo Paulo ele segue ali na sua experiência com os Efésios, prega o Evangelho, logo o Evangelho se difunde ali. Só gostaria de voltar um pouco, né, meus irmãos, falando como é que esse Evangelho pode ter chegado àquela cidade de Éfeso sem o apóstolo. Como é que o apóstolo Paulo já encontra crentes ali? Logo em seguida, meus irmãos, ao discurso de Pedro ali em Atos capítulo de número 3, né, Atos capítulo 4, vai falar o discurso de Pedro após a descida do Espírito Santo. Ali vai dizer que quando os irmãos estão falando ali em outras línguas, logo, né, dito ali que muitas outras nações estavam ali. E muitas pessoas, pelo menos nesse primeiro discurso de Pedro, 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho. E essas pessoas eram de outras nações e possivelmente retornaram às suas nações pregando o Evangelho às demais pessoas. Então essa é uma das explicações pelas quais a gente entende que o Evangelho já estava ali em Éfeso quando Paulo chegou, justamente por causa dessa experiência da descida do Espírito Santo. Assim como a igreja em Roma já havia fundado, Paulo não foi o fundador da igreja em Roma, ela já havia crentes ali quando Paulo escreveu a carta aos romanos, e a gente entende que é por causa dessa experiência ali de Atos 2, onde havia muitas nações ali, essas pessoas voltaram para suas nações pregando o Evangelho. Então, continuando aqui essa jornada de Paulo em Éfeso, a sua mensagem logo é difundida, né? Principalmente por causa dessas reuniões que ele fazia. Ali em Éfeso, Paulo ele tem logo uma experiência de conflito, né? Porque a base daquela cidade ali, a base financeira daquela cidade, era justamente a venda, né, meus irmãos, de pequenas estatuetas ali, ou então de moedas em que havia cravado a imagem da deusa Diana, né? E logo Paulo é conflitado ali, porque ele chega pregando que Jesus Cristo é o único Senhor, e essa mensagem entra em conflito com a experiência daqueles irmãos daquelas pessoas ali de Éfeso, né, que ainda não eram crentes. Os crentes já tinham convicção de que Jesus Cristo era o único Senhor, mas logo aqueles irmãos têm a experiência, né, de ter um conflito com a base financeira daquela cidade, que era a venda, o comércio que acontecia em volta daquele templo da deusa Diana, e com base na própria religião pagã daquela igreja,
quero só dizer igreja, mas é daquela cidade, né? Daquela cidade que era com base na venda de santinhos da deusa Diana. Vamos entrar aqui, meus irmãos, na nossa lição, e no primeiro tópico da lição nós vamos falar diretamente sobre a epístola, né? E o primeiro tópico ele diz assim: autoria e data. Com relação à autoria, meus irmãos, nós temos dois destaques a fazer. O primeiro destaque é o destaque que a gente chama destaque escriturístico, né? A própria escrita da carta traz o autor dela, né? No versículo 1, Paulo ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Por que Paulo faz esse tipo de apresentação? Em primeiro lugar, por causa dos cristãos judaizantes, né? Os cristãos que logo se perderam, os judeus, né? Que aceitaram a Cristo como Salvador e logo se perderam, querendo trazer os seus costumes judeus, querendo misturar com a mensagem do cristianismo. Eles tinham como um dos seus objetivos desestabilizar Paulo, né? Descredibilizar o apóstolo Paulo. Então, eles diziam, um dos seus argumentos, era que Paulo não era apóstolo, uma vez que ele não estava com um dos 12 ali, não fez parte do colegiado dos 12 de Jesus Cristo. Por isso que Paulo não podia ser se apresentar como apóstolo. Isso era um dos argumentos que os judaizantes utilizavam para descredibilizar Paulo. Por isso que Paulo se apresenta como apóstolo. E ele vai dizer apóstolo de Jesus Cristo. Ele vai dizer que não foi por vontade de homem que ele foi colocado nessa posição de apóstolo, mas ele vai dizer que foi pela vontade de Deus, né? Então foi o próprio Deus quem evidenciou Paulo como apóstolo. E isso é fácil de perceber logo ali na sua experiência no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo se converte ao Evangelho. Paulo logo ali é descrito essa experiência em que Paulo foi comissionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, vindo a ver uma grande luz que o fez cair ao chão, e logo em seguida uma voz que lhe falava: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Então a autoria escriturística, a própria carta, traz essa apresentação de Paulo como autor da carta, e temos também um argumento ortodoxo, né? O chamado argumento da ortodoxia, que vai dizer que os pais da igreja, né? Aqueles que deram continuidade aos ensinos dos apóstolos ali, basicamente depois do ano 100, ali, depois de Cristo, que deram continuidade ao ensino da igreja, né? Esses homens defendiam a escrita, né? A autoria da carta de Paulo aos Efésios, né? Por parte desse apóstolo. Então aqui nós já temos dois argumentos: o argumento chamado escriturístico, a própria carta traz a apresentação de Paulo como autor, e o argumento ortodoxo, né? Ao longo da história da igreja, basicamente é quase que um consenso por parte dos estudiosos e dos teólogos que Paulo é o autor dessa carta. Em seguida, nós temos o segundo tópico da lição, subtópico. Ele vai falar assim acerca da assinatura apostólica, né? E é interessante notar o destaque que é dado aqui a esse tema, porque nas 13 cartas do apóstolo Paulo, né, que ele escreveu, as 13 cartas que estão registradas aqui no cânon do Novo Testamento, nós temos Paulo se apresentando como Paulo, né, sendo bem redundante. Isso a gente fala, meus irmãos, porque lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos é dito que Paulo, né, que também se chamava Saulo, daqui a gente já sabe que não houve mudança de nome no apóstolo Paulo após a sua conversão, assim como houve mudança de nome em Abraão, né, se chamava Abrão e mudou para Abraão, Sarai que mudou para Sara, Jacó que teve seu nome mudado para Israel. Não houve mudança de nome no apóstolo Paulo. Ele era possuidor, né, de dupla cidadania. Paulo ele era cidadão romano, mas era também judeu. E no meio judeu, Paulo ele era conhecido como Saulo. Meus irmãos, é uma extensão do nome Saul, né? A gente vai ver em Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer que pertencia à tribo de Benjamim, era a mesma tribo do primeiro rei de Israel, o rei Saul.
Então, provavelmente, o seu nome Saulo, que é uma extensão de Saul, foi colocado por causa de uma possível homenagem a esse primeiro rei. É possível que isso tenha acontecido, né? Saulo significa pedido ou solicitado. É justamente uma referência a Saul, que foi o primeiro rei de Israel e foi pedido, né? Ele foi solicitado para que viesse a ser rei em Israel. Paulo, esse apóstolo, esse escritor, né, também era conhecido como Paulo, já uma referência à sua cidadania romana, né? No meio dos gregos, ali no Império Romano ali, Paulo era conhecido como Paulo. A palavra Paulo significa pequeno, né? Alguns vão dizer aí que é uma referência à sua baixa estatura, nós não sabemos. Mas o fato é que o escritor da carta aos Efésios, ele gostava de, nas suas cartas, se apresentar como Paulo. Possivelmente, meus irmãos, por causa de uma referência em que Paulo se coloca como apóstolo dos gentios. Então, no meio gentil, ou seja, fora do meio judaico, Paulo gostava de se apresentar com a sua cidadania romana. Né? Daí ele utilizar sempre esse nome Paulo nas suas apresentações. O terceiro subtópico aqui ele vai dizer uma epístola da prisão. Então, essa epístola, meus irmãos, foi uma das várias que Paulo escreveu estando preso. Paulo teve pelo menos 2 cárceres aí em casa domiciliar, né? O primeiro em Cesareia, onde ele ficou realmente ali preso, né? Não podia receber ninguém, e um segundo em Roma. Esse de Roma, que já foi próximo do final da vida do apóstolo, ele ali já teve uma grande liberdade, ele já podia escrever, já podia receber os irmãos, ali ele recebeu Timóteo, né? Que foi um dos pastores da igreja em Éfeso, ele recebeu Tíquico, recebeu várias pessoas ali, e essas pessoas lá iam espalhando as cartas do apóstolo, né? E é interessante notar, meus irmãos, que a gente já pode fazer uma aplicação disso aí no momento em que estamos vivendo, né? Hoje as pessoas às vezes, os irmãos, alguém desavisado, pode se acomodar no fato de que nós estamos isolados, vivendo uma espécie de isolamento social, e achar que a gente está de férias, a igreja parou, né? A igreja não está fazendo nada. E fica aqui um exemplo do apóstolo Paulo para nós. Paulo, mesmo estando em prisões, ele não parou. Alguns estudiosos da biografia de Paulo vai dizer que Paulo foi o momento mais produtivo de Paulo. Foi o momento em que ele mais produziu, foi o momento em que ele escreveu cartas, foi o momento em que ele recebeu irmãos, e esses irmãos aí divulgaram o Evangelho. E nessa época, meus irmãos, até é engraçado, Paulo não tinha Facebook, Paulo não tinha o recurso que nós estamos tendo hoje, temos uma live aqui que as pessoas de qualquer lugar do mundo podem nos assistir. Paulo não tinha o recurso de uma rádio como nós temos hoje. Paulo não tinha nenhum desses recursos, meus irmãos. E em vários dos lugares por onde Paulo passou, as pessoas que se sentiram confrontadas ali ou prejudicadas com a mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho faz isso mesmo, a mensagem do Evangelho ela confronta, ela não nos agrada, né? Ela, pelo contrário, ela nos confronta. E quem a recebe e muda, se converte, né? Muda de posição, é grandemente abençoado. Mas quem quer bater de frente, acontece aquilo que aconteceu com Paulo. É como se estivesse lutando contra aguilhões, como se estivesse lutando contra coisas pontiagudas em sua mente. E confrontadas, muitas vezes gerou ali um conflito. E em Atenas, por exemplo, quando Paulo pregou o Evangelho, as pessoas disseram assim: esse homem nos confunde uma cidade inteira com essa mensagem nova. Alguns outros lugares vai dizer assim, quando Paulo está sendo acusado perante reis, né? Atos dos Apóstolos capítulo 20, 21, 22, Paulo sendo apresentado aos reis ali, as pessoas que estão acusando a Paulo vão dizer assim: esse homem está trazendo grande alvoroço no mundo da época. Paulo não estava fazendo conhecida a mensagem do Evangelho somente ali na sua comunidade, não, era no mundo todo. Como é que um homem desse conseguiu fazer isso sem ter os recursos que nós temos? Então muitas pessoas, muitos crentes desavisados, estão acomodados aí achando que a igreja parou. Não, a igreja não parou. Esse não é o momento de pararmos. A igreja somos nós somos uma célula dessa igreja, nós compomos uma parte
dessa igreja. Nós temos hoje muitos recursos, nós podemos muito bem nos dias de hoje cumprir aquilo que o Senhor Jesus falou no capítulo 14 de João, fazermos obras maiores do que aquelas que o Senhor fez, maiores não no sentido de maior grandeza, maior milagre, maior poder, não, mas no sentido de ser mais abrangente. O Senhor Jesus, quando esteve aqui no seu ministério, o seu ministério ficou limitado ali às cercanias de Israel, quando muito saía ali por outras cidades gentílicas, né? Tiro, Sidom, mas hoje nós temos, meus irmãos, como abranger um número muito maior de pessoas em lugares que a gente nem imagina. A data da escrita dessa carta, né? De acordo com Atos dos Apóstolos, Paulo ele realizou em torno de 3 viagens missionárias, e é bem possível que o apóstolo tenha escrito essa carta aqui por volta entre o ano 60 e o ano 65, né? Depois de Cristo ali, provavelmente foi durante esse período aí que o apóstolo escreveu a sua carta. Veja que o mundo estava em alvoroço, né? Veja o contexto em que o apóstolo escreveu essa carta. O mundo estava perseguindo a igreja. Veja que logo após, aí, uns 5 anos depois, anos 70 da era cristã, depois de Cristo, a destruição ali de Jerusalém, não é? E todos ali percebendo, né, essa perseguição que estava havendo contra a igreja. Nós temos alguns pastores que estão na audiência. Eu não sei se o nosso pastor José ele está a nos ouvir nesse momento, mas ele gosta muito de falar, né, que o sangue dos apóstolos, o sangue dos discípulos, o sangue daqueles que compuseram a igreja naquele período, era como se fosse a força motriz, né? Quanto mais se derramava sangue dos apóstolos, mais a igreja crescia, né? Era uma perseguição física. Hoje nós passamos por uma perseguição ideológica, uma perseguição bem sutil. Hoje se cumpre aquele versículo que fala, né, que o diabo ele age de uma forma sutil, né? Ele vem devagarinho, e hoje, meus irmãos, nós devemos estar muito atentos, e essa carta de Paulo aos Efésios, ela vai nos trazer essas evidências. Vamos partir aqui, meus irmãos, para o tópico de número 2, os destinatários, mas antes eu já gostaria de deixar os irmãos à vontade aí para aproveitar a nossa live aí, né, a nossa rádio, né, para fazer as suas perguntas. Nós temos na nossa rádio um chat que os irmãos podem enviar suas perguntas, e assim nós podemos destinar um momento ao final da aula para responder, ou tentarmos responder. Eu não consigo responder as perguntas não, mas tem um pastor aqui do meu lado, o pastor Felipe, ele responde as perguntas para os irmãos, tá bom? Meus irmãos, vamos para o tópico 2, os destinatários da carta. Então, meus irmãos, a carta foi destinada aos crentes ali que habitavam na cidade de Éfeso. Essa cidade, Éfeso, é uma palavra de origem grega, significa desejável, né? Ela foi fundada ali por volta do ano de 1050 a.C. Ela se tornou logo um centro político, religioso da Ásia Menor, uma vez que era uma cidade portuária, né? Era uma cidade que agregava ali um comércio muito forte, né? Havia umas enchentes naquela época que deixavam alguns portos do entorno desabilitados, né? Esses portos não funcionavam durante essas enchentes, mas o porto de Éfeso era um porto que funcionava em todo o tempo, inclusive nas enchentes. Por isso a rotatividade era muito grande ali naquela cidade durante esse período. Então era uma cidade, meus irmãos, muito movimentada, né? Para os irmãos terem uma ideia, na época em que o apóstolo escreveu essa carta, havia ali em torno de 500 mil habitantes ali naquela cidade. Veja que a nossa cidade de Rio das Ostras, segundo o último censo aí, nós estamos próximo aí, não sei, o pastor pode me confirmar essa informação, estamos aí em torno de uns 90 mil habitantes, quase 100 mil habitantes a cidade de Rio das Ostras. A cidade de Éfeso, naquele período, já comportava muito bem economicamente, socialmente, politicamente, né? Em torno de 500 mil habitantes, né?
500 mil habitantes ali naquela cidade. Havia um anfiteatro ali naquela cidade que, segundo alguns historiadores, esse anfiteatro ele comportava ali em torno de 40 mil pessoas. Vejam só, um teatro ser capaz de comportar esse número de pessoas. E essas mesmas pessoas, meus irmãos, ensandecidas, capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, vão dizer que elas motivadas, né, e preocupadas com a mensagem que o apóstolo Paulo estava trazendo, essas pessoas ficaram ensandecidas e durante 2 horas ficaram gritando, né, ali mensagens de ordem. Eles diziam ali: grande é a Diana dos Efésios. Isso eles diziam. Imagina aí, meus irmãos. Acho que alguém aqui já teve a oportunidade, alguém que está na nossa audiência, já teve a oportunidade de ir a um estádio de futebol, né? E ouvir ali, né? Nós temos alguns irmãos aqui que é nosso operador de áudio aqui, nosso diácono Lucas, torce aqui para um time. Quem conhece de perto sabe qual é o time que ele torce. Com certeza, meus irmãos, já foi em algum estádio e já viu como é que é uma torcida ensandecida gritando um grito de guerra. Pois eram pelo menos 40 mil pessoas ali, meus irmãos, gritando: grande é a Diana, deusa dos Efésios. Como é que vai controlar um povo desse, meu irmão? Como é que vai trazer a atenção de um povo desse para você? Esse povo fez isso, meus irmãos, por 2 horas. Muitas vezes um grito de guerra no estádio de futebol dura ali o quê? 30 segundos, 40 segundos, logo ali as pessoas voltam a atenção para o jogo. Mas aqui não. A mensagem do apóstolo Paulo trouxe tanto confronto para aquele povo que eles passaram 2 horas gritando esse grito de guerra. Grande é, podemos até dizer grito de guerra assim, mas era um grito de adoração à deusa Diana. Grande é a deusa Diana dos Efésios. Vejam, meus irmãos, quão grande foi o impacto da mensagem de Deus ali na vida daqueles irmãos daquela cidade. Vamos entrar aqui falando, já aqui no subtópico 2, vamos falar um pouquinho da religiosidade de Éfeso, né? Vou trazer aqui algumas curiosidades, algumas informações adicionais aqui para os irmãos entenderem o contexto em que essa carta foi escrita, né? Ali, meus irmãos, naquela cidade havia uma das maiores bibliotecas da região. Nós estamos falando de uma cidade que pertencia muito influenciada pela cultura grega, né? A localização daquela cidade era uma localização estratégica, era uma cidade portuária, era uma cidade que recebia a sua economia diretamente dos navios, né, que navegavam por ali. Quando havia as inundações, nós já até falamos sobre isso, aquela cidade, né, era a única que funcionava na região, porque as outras não funcionavam, seus portos simplesmente ficavam fechados durante aquelas inundações. Mas o porto de Éfeso era um porto que comportava, mesmo em meio às inundações, ele permanecia funcionando. Daí a grande rotatividade de pessoas ali naquela cidade. Tudo, meus irmãos, girava em torno do templo à deusa Diana. Para entrar na cidade, meus irmãos, e você conhecer a suntuosidade daquela cidade, a suntuosidade daquele templo, você pagava um pedágio para você entrar ali naquela cidade. Então era muito, muito grande ali. Ela possuía, já falando aqui, um anfiteatro, cabia ali em torno de 40 mil pessoas, 40 a 50 mil pessoas, alguns autores vão até falar de 50 mil pessoas, e havia as chamadas salas menores, né? Que na história grega essas salas eram chamadas de odeões, né? Talvez tenha sido um odeon desse que Paulo tenha alugado de um homem chamado Tirano para ensinar. Então a cidade era altamente sincretista, né? Havia uma mistura muito grande ali de superstição, e se valia muito do esoterismo, do misticismo. Por isso a ênfase, meus irmãos, no capítulo 1 de Paulo aos Efésios, a ênfase nas bênçãos espirituais. Vamos aqui acompanhar? Os irmãos que estão aí em casa, os irmãos que estão acompanhando pela live, estão acompanhando pela rádio, podem abrir a sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Efésios. Olha só, pelo mesmo capítulo 1 ele vai falar de muitas bênçãos espirituais. A primeira aqui está no versículo número 3 do capítulo 1, quando ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.
No versículo de número 4 ele vai falar sobre a bênção da eleição, vai dizer que Cristo nos elegeu. Ele vai falar da bênção da predestinação no versículo número 5, ou seja, todos nós que aceitamos a Cristo somos predestinados a sermos salvos, já estamos com muitos passos, né, adiantados para a salvação. Ele vai falar no versículo 7 da bênção da redenção, da bênção da remissão. Versículo número 11, da herança, a bênção da herança. Ele vai falar no versículo 13 da bênção do selo. Versículo número 18, da bênção da iluminação dos nossos olhos, da abertura dos nossos olhos diante da palavra de Deus. Ele vai falar ainda no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios acerca da vivificação que foi provocada pela conversão, né? Nós saímos de uma vida de mortos em pecado para uma vida de vivificação em Cristo. Tudo isso, meus irmãos, são bênçãos. Ele vai falar aqui, versículo número 6 do capítulo 2 aos Efésios: e nos ressuscitou juntamente com Ele. Verso 10 ele vai dizer: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Tudo isso, meus irmãos, são bênçãos espirituais que ele está falando para aqueles irmãos que viviam em uma cultura inundada eles eram rodeados, os crentes daquela cidade eram rodeados por essa cultura. Então eles precisavam ter uma resposta apologética, precisavam ter uma resposta para essas coisas. Então a cidade era altamente sincretista, altamente supersticiosa, mística, tudo girava em torno dessas questões do templo, né? Vamos falar um pouquinho desse templo, a deusa Diana, certo? Era um templo muito grande, meus irmãos. Alguns historiadores vão dizer que esse templo levou 220 anos para ser construído. Era um templo grande, era um templo que era a sua base de sustentação, a sua estrutura era basicamente por colunas, havia em torno de 100 colunas ali naquele templo, e o templo todo, meus irmãos, era construído em um mármore muito branco. Quando o sol batia ali sobre aquele mármore, iluminava tudo ali, ficava aquela coisa ali que trazia uma áurea ali de uma coisa mística para quem adorava a deusa Diana, né? E ali eles adoravam também, além da deusa Diana, a um deus chamado Deus Baco, né? E os sacrifícios eram feitos atrás das colunas desse templo. Por isso 100 colunas, esse exagero de colunas ali naquele lugar. Ali havia, meus irmãos, as chamadas sacerdotisas cultuais, né? Eram uma espécie de prostitutas cultuais, em que a adoração, a liturgia dos cultos à deusa Diana envolvia orgias sexuais, né? Aquelas colunas eram utilizadas muitas vezes atrás daquelas colunas como locais de orgias sexuais, né? Que eram feitas como uma forma litúrgica, né? Que fazia parte do culto ali a essa deusa Diana e ao chamado Deus Baco, né? Então a relação sexual fazia parte da adoração a Baco e a deusa Diana. Então essas mulheres, elas por essa manifestação de orgia e sexo ilícito, já dá para entender que ninguém faz filho, né, de pé de coentro, né? Filho não vem de ave, não, nada disso. Filho é produzido por relação sexual. E desse grande número de relação sexual que havia ali, muitas dessas mulheres engravidavam. E essas mulheres, meus irmãos, elas não podiam sustentar os seus filhos. No templo não era um local apropriado para se criar, nem se podia, uma vez que aquele local era um local considerado santo pelos efésios, né? Um local sacro. Então havia um grande número, em decorrência disso, de órfãos, meus irmãos, naquela cidade. Sim, muitos órfãos, porque aquelas mulheres, elas engravidavam, tinham seus filhos e depois os abandonavam. Então morriam muitas crianças, aquelas que por alguma questão conseguiam sobreviver, dessas crianças, elas se tornavam órfãs. Por isso que o apóstolo Paulo, na sua carta, ele vai falar muito acerca da questão de apresentar o Senhor Deus como Pai. Vejam logo na abertura, Efésios capítulo 1, verso 2. Ele diz logo assim,
e paz da parte de Deus, nosso Pai. Efésios capítulo 1:13, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar no versículo 17 do capítulo 1, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, né? Porque, verso 18 do capítulo 2, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, por Jesus Cristo temos acesso ao Pai. Efésios capítulo 3, verso 14, ele vai dizer assim, por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja a ênfase que é dada. Efésios capítulo 5 vai dizer, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. A ênfase que ele faz na defesa do casamento, no capítulo 5, verso 31, quando ele diz assim, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. Veja o fortalecimento da família que Paulo traz aqui. Efésios capítulo 6, verso 1, Paulo vai trazer uma ênfase na defesa da família, quando ele diz assim, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, honra teu pai e tua mãe, vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos. Por que essa ênfase? Por causa disso, meus irmãos. Culturalmente, essas orgias geravam muitos filhos e geravam também, em consequência, muitos órfãos. Então o que acontecia? Devido a isso aí, Paulo traz essa grande ênfase na questão de enaltecer o patriarcal, né? Em uma sociedade que era basicamente matriarcal. Diana era considerada a deusa mãe, né, da maternidade e da fertilidade. A estátua de Diana é uma estátua que é uma estátua de uma mulher que possui vários seios ali, né, fazendo uma referência justamente a essa fertilidade. Na mitologia, meus irmãos, Diana ela era filha de Júpiter, né, com uma outra deusa chamada Latona. E essa Latona seria a irmã gêmea de um deus chamado Apolo. E a lenda conta que Latona ela morreu ao dar à luz. Sim, a mãe de Diana morreu ao dar à luz. Por isso que Diana ela era avessa, meus irmãos, à ideia de casamento, justamente porque havia perdido a sua mãe aí nesse parto. Daí Paulo fazer grande ênfase à família, como nós já lemos aqui em alguns versículos que nós citamos. Essa história, meus irmãos, era reforçada por uma queda, né, de um meteorito que caiu, né? O meteorito, quando cai, gera aquela iluminação, aquele rasgo de luz no céu, e caiu ali no chão, né, no solo ali daquela região. Eles logo adotaram aquela pedra como sendo uma representação de Diana, porque eles diziam que Diana era filha de Júpiter, e Júpiter está nas alturas, né, em relação a nós. E se ela caiu do céu, aquilo ali seria, aquele meteorito seria um sinal, um reforço a essa história da deusa Diana. Havia indícios, meus irmãos, até mesmo de sacrifícios humanos na adoração a Diana. Havia um período considerado naquela cidade, um período chamado da fertilidade, onde as mulheres elas se entregavam aos homens, né? E as sacerdotisas ali, cultuais, né? Essas prostitutas, também chamadas de prostitutas cultuais, andavam praticamente seminuas, com os seios à mostras, e as orgias ocorriam ali em praça pública. Casais ficavam lado a lado ali do outro, tendo relações sexuais. Enquanto isso, os eunucos, né, eles ficavam andando ali entre essas orgias, proferindo oráculos, profecias, né, entre aquelas orgias. Então vejam, meus irmãos, em que antro, né, o apóstolo Paulo se encontrava, né, em que os crentes ali daquela igreja que se encontravam nessa cidade, eles se encontravam. E não é difícil de imaginar uma sociedade como essa, tendo em vista que nós temos períodos em que as nossas cidades ficam assim também. No carnaval é muito comum a gente encontrar a sensualidade em evidência, né? Nos desfiles de carnavais a sensualidade fica em evidência. Então não é difícil imaginar esse cenário aqui da cidade de Éfeso. Então, diante desse contexto todo, meus irmãos, fica fácil entender que Paulo ele escreve uma cidade com muitos órfãos. Tudo dependia do templo e da deusa Diana. O culto ele era motivo, né? O culto a Diana e o templo à deusa Diana era um motivo para o fortalecimento da economia, da socialização, da religião. Era o fundamento da cidade. A cidade girava em torno disso aí.
Então, o que faz Paulo? Chega com uma mensagem centralizando Jesus. Capítulos 1, 2 e 3, lemos aqui ênfase que Paulo dá a Jesus, né, na sua carta. Amém, meus irmãos? Então isso aí seria uma espécie de contexto, né, contexto cultural, contexto religioso, contexto histórico ali daquela cidade. Creio que os irmãos, por isso aí, dá para ter um vislumbre das dificuldades que eram enfrentadas pelos crentes que habitavam ali naquela cidade. Não é muito diferente dos desafios que nós temos hoje, né? Aqui no subtópico 3, ele vai falar sobre a igreja de Éfeso, né? Então vai falar aqui sobre algumas coisas que nós já até tratamos aqui, do capítulo 19, Paulo evangelizando ali naquela cidade, do grande impacto que Paulo trouxe ali com a sua mensagem ali naquela cidade, em que deixou aquelas pessoas, né, que adoravam a essa deusa e a esse templo ensandecidas, né? Já até relatamos aqui, e naquele anfiteatro, que comportava ali em torno de 40 mil pessoas, todos gritando esse grito de adoração à deusa Diana. Então, grandes líderes da igreja, grandes líderes destacados aqui no Novo Testamento, passaram por Éfeso, né? Apolo foi um dos que ministrou ali, né? E ali ele se encontrou com Priscila e Áquila, esse casal que pegou Apolo e o doutrinou, né? Timóteo foi um dos designados ali para pastorear naquela cidade, né? 1 Timóteo capítulo 1, verso 3, vai tratar sobre isso aí. Pais da igreja de grande nome também viveram em Éfeso. Então pode falar de Irineu, né? Foi um bispo grego aí do segundo século. Ainda se fala aqui, meus irmãos, acerca da saudação epistolar, já falamos sobre isso. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos crentes, por isso que ele fala aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto aqueles que estavam ali separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Então Paulo assim cumprimenta a esses irmãos, falando também acerca das palavras graça e paz, né? Uma expressão que lembra aí o favor imerecido que Deus nos deu, que foi a salvação. Amém, meus irmãos? Gostaria apenas de reforçar aqui aos irmãos que estão na audiência, que estão aí via live ouvindo esta aula, a saudação a todos. Todos têm aí a liberdade para de repente fazer as suas perguntas, né? E a sua dúvida, se assim o desejar. Amém? Vamos partir aqui para o tópico 3 da lição, propósito e mensagem. É evidenciado aqui, meus irmãos, alguns propósitos, pelo menos 4 propósitos. Essa carta de Paulo aos Efésios, ela teve, né? Aparentemente, meus irmãos, essa epístola ela não busca tratar de nenhum problema que havia ali naquela cidade, né? Não que não houvesse, né? Mas que não é evidenciado na epístola problemas, né, que Paulo está desejando resolver, como é relatado na carta de Paulo aos Coríntios. Como por exemplo, ele vai falar ali do problema do mau uso dos dons espirituais, em que Paulo ali vai tratar sobre isso aí. Em Éfeso praticamente não é falado sobre isso, são trazidas mensagens basicamente universais acerca da valorização da família, acerca da centralização de Cristo como sendo o principal, né, para o fundamento, a pedra angular para a doutrina cristã. Havia, meus irmãos, muitos novos convertidos ali, que vinham do chamado mundo helênico, né, do mundo da cultura grega, e eles praticavam religiões e mistérios e magias, mas que agora estavam se reunindo aos crentes de Éfeso. E esses irmãos precisavam ser discipulados, precisavam passar por um ensino para fundamentar a doutrina do Evangelho deles. Outra questão aqui, o passado daqueles cristãos, meus irmãos, era marcado, com certeza, pela imoralidade. Muitos ali se converteram desse culto a Diana e passaram a adorar agora o único Senhor e Deus de toda a terra, e o único
capaz de dar salvação ao homem. Esses homens estavam vindo ali de uma vida de imoralidade, de bebedeiras, e agora estão salvos, e pela graça de Deus eles deveriam adotar agora um novo estilo de vida. É a novidade de vida que Paulo vai falar aqui no capítulo 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Um quarto propósito da carta destaca-se aqui ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizada pelo plano universal da salvação, né? A gente vai ver isso bem enfatizado também no capítulo 2, os versos 1 ao 18. Amém. Pronto. A mensagem, meus irmãos, a mensagem da carta de Paulo aos Efésios, ela gira em torno de duas temáticas. A primeira, Jesus Cristo como sendo o cabeça da igreja. Efésios capítulo 1, verso 22 vai dizer: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Efésios capítulo 4, o verso 15 vai dizer ainda: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. E Efésios capítulo 5, 23, vejam só a ênfase que ele dá a Cristo como cabeça. Ele diz assim, Efésios 5, 23: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então a primeira ênfase que Paulo dá é a Jesus Cristo como cabeça. A outra ênfase, aí como pano de fundo, né, é trazer à tona também a igreja como corpo. Veja Efésios capítulo 4, o verso de número 12, quando ele diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quem é esse corpo de Cristo? Esse corpo de Cristo é a igreja. E então a carta gira em torno desses dois eixos: apresentar Jesus Cristo como a cabeça da igreja e Cristo como sendo a consumação do plano de salvação eterno, né? Da atuação do Espírito Santo como penhor, né? Da experiência da salvação. Veja aqui, Efésios capítulo 1, verso número 13, quando ele diz assim: em quem, né? Em Jesus, vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. A epístola também traz uma revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Efésios capítulo 3, verso 5 vai dizer assim, ó: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens como agora. Isso falando acerca da revelação que nós temos agora. Um reforço aqui, a mensagem da epístola universal escrita aos Hebreus vai dizer que nós hoje fazemos parte de uma aliança maior e melhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, se via como se fosse uma sombra. Hoje nós vemos, né, como se estivesse contemplando o nosso próprio rosto no espelho. Ele vai dizer assim: não foi manifestado aos filhos dos homens como agora, tendo sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, meus irmãos, é uma carta riquíssima, é uma carta que foi escrita dos últimos tempos, né, dos últimos dias, daquele templo, a deusa Diana. Reforçamos muito bem, trouxemos aqui uma contextualização para os irmãos, onde os irmãos puderam realmente entender o contexto em que os crentes viviam em Éfeso. E falamos acerca do propósito da carta, propósito que girava basicamente em dois eixos: apresentar Cristo como a cabeça e a igreja, nós, como corpo. Então essa epístola, ela revela realmente um elaborado resumo da salvação e suas implicações, né, para a vida cristã. Seu conteúdo, ele recorda, né, o nosso favor imerecido, a graça que nós recebemos de Deus, e ela se aplica muito bem ao contexto que vivemos em nossos dias, contexto de uma vida centrada, termos a Jesus Cristo como centro, né, e como aquele que é o cabeça do corpo chamado igreja. Amém, meus irmãos? Então, estamos muito felizes, né, de estarmos aqui. Nós temos aqui
uma live. Tem alguma pergunta aí, pastor? Que a gente... Não. Vamos responder só as fáceis, né? As difíceis a gente vai meio que fechar os olhos. Brincadeira, meus irmãos, mas pelo menos não temos nenhum registro. Não temos nenhum registro aqui de pergunta. Temos muitos irmãos aqui na audiência, a irmã Raquel, a irmã Mari, temos aqui a irmã Dulce, Severino, irmão Caio, irmão Gilvan Barbosa, é o baiano, isso aí é o baiano lá da cidade praiana, né? Está na audiência, irmão Jesus Rodrigues, a Marcela, irmã da Cecília. Marcela, irmã da Cecília, na audiência. Nós temos o presbítero Caio, né? O presbítero Caio, que agora é ali habitante, né? E contribuidor com a economia da cidade de Aracaju. Um abraço para o nosso amigo presbítero Caio, presbítero Marcos Gonçalves na audiência, a irmã Ludmila, né? A esposa do nosso honorável diácono da oração, né? O nosso diácono Zadaías, todos na audiência, irmão Max Vinícius na audiência também. Meus irmãos, é uma alegria estar com vocês aqui, é uma alegria poder estar com você, querido ouvinte da nossa rádio online. Seja grandemente abençoado pelo conteúdo dessa rádio e sejamos, meus irmãos, todos os domingos, se o Senhor Jesus não tiver retornado, estaremos fazendo o possível para estarmos aqui transmitindo a aula do dia. Amém, meus irmãos? Vamos passar a palavra para o nosso pastor, ele vai estar entoando um hino da harpa cristã e aí a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meus irmãos. Max, rapaz, há quanto tempo, rapaz, eu não falo contigo. Tudo bem, meu amigo? É um prazer tê-lo conosco. Marlon também conosco, nos dando a honra da sua presença. Marlon, depois eu peço ao Gilmar para te responder como é a cristologia da carta aos Efésios, apesar de estar incluída nas demais lições à frente, mas a gente tem como responder sim. Vamos cantar o hino de número 545 da nossa harpa cristã. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. A paz do Senhor,
Jorge, seja bem-vindo. Muito bom revê-lo também. Nossa irmã Neide Mendes também está assistindo pela live. E todos os nossos ouvintes que estão participando também em nossa rádio. Nós alcançamos um número expressivo para a primeira audiência da nossa rádio, da nossa web rádio, 25 ouvintes. Meus irmãos, mas não acaba agora de manhã não. Hoje à noite, se Deus permitir, nós estaremos aqui novamente numa nova live, numa nova transmissão, na mesma web rádio, no mesmo local, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, às 19h30. Se você puder, esteja conosco. Amém. Graças a Deus. Vamos aqui só trazer uma resposta a uma pergunta que chegou aqui. Eu não sei se ele vai se dar por satisfeito, uma vez que é um grande estudante de teologia, né? Nosso irmão Marlon. Ele pergunta acerca sobre a cristologia, né? Na carta aos Efésios. O pastor bem enfatizou, nós vamos estar vendo isso aí bem detalhado ao longo das próximas lições, mas a gente já pode adiantar aqui o que seria cristologia, né? Cristologia é uma das áreas da teologia sistemática que busca estudar Cristo, né? Busca estudar o plano, né? A doutrina de Jesus Cristo, enfatizada ao longo de toda a Bíblia. E em cada livro da Bíblia a gente vai encontrar uma doutrina, né? um viés, uma linha teológica falando acerca de Jesus Cristo. Não é diferente também na carta de Paulo aos Efésios. Nós temos uma linha cristológica também na carta aos Efésios. Essa linha gira em torno da centralidade de Cristo como sendo aquele pelo meio do qual vem a salvação, o único meio pelo qual vem a salvação, do plano da graça, né, desse favor imerecido que está em Cristo Jesus, Cristo como cabeça da igreja. E aí a gente já entra na questão de uma outra área da teologia sistemática chamada eclesiologia, né, o estudo da igreja. Quem é o líder espiritual desse corpo igreja? A cabeça é Jesus Cristo, e ele não é, meus irmãos, o cabeça, ele é a cabeça. Porque muitas vezes quando a gente fala o cabeça, dá a ideia de uma liderança sem a qual pode não funcionar, né? Por exemplo, quando o presidente do Brasil não está aqui em território nacional, ele deixa o seu vice-presidente na liderança. Então, necessariamente, para liderar, o cabeça não precisa estar. Mas para um corpo funcionar, um corpo físico funcionar, ele necessariamente precisa da cabeça. Ou alguém aqui já viu um corpo sem cabeça rodando aí, né? Tem as histórias aí de uma mula sem cabeça, pode até existir, mas um corpo sem cabeça não existe. Daí a exaltação de Cristo como a cabeça. E muitos outros assuntos podem ser abordados. A gente vai estar vendo isso bem em detalhes, meus irmãos, nas próximas lições. Amém? Deus abençoe. Ô Lucas, no chat não temos nenhuma pergunta, né? Não. Graças a Deus, nem no WhatsApp. Amém. Brincadeira, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Foi um grande prazer estar com vocês aqui esta manhã. Vou passar aqui para a irmã Thalita, ela é a coordenadora da Escola Bíblica Dominical aqui na nossa igreja, para a sua palavra final e despedir. Amém. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor mais uma vez. Acho que nessa aproximadamente 1 hora de aula deu para perceber o quão rico será esse trimestre, né? Agradeço a presença de todos, a participação de todos. Próximo domingo estaremos aqui novamente para estudar um pouco sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Lição de número 2 do nosso trimestre. Amém? Obrigada mais uma vez a participação de todos. Que Deus nos abençoe. O diácono Lucas tem como vir aqui um pedacinho para fazer a oração final. E em seguida o pastor, mais alguma vez, o pastor, já falamos nosso culto hoje à noite, aguardamos a presença de todos novamente. E em seguida a oração, pastor, para fazer entrar bem sua apostólica. Santos irmãos aí, a paz do Senhor, está aqui orando para o encerramento dessa escola dominical, pregando na mão. Meu Deus e meu Pai, nesse momento, Pai querido, venho te entregar em tuas mãos a cada irmão que esteve na sua casa, no seu aparelho, Pai querido, ouvindo essa rádio, que estava ali na rede social, assistindo, Pai querido, estando aqui conosco, assistindo essa aula abençoada, Pai querido. Abençoe a vida de cada irmão, que venhamos, Pai querido, isso em
crescimento espiritual para a nossa vida. Te entregando a vida de cada um, a vida da direção, Pai querido, dessa escola dominical, dos professores, do professor do Gilmar, Pai querido, que trouxe uma aula, Pai querido, hoje, uma aula excepcional para a minha vida, um crescimento espiritual mais um que eu estou somando, Pai querido, que venha também impactar o coração de cada um, irmão, que esteja ouvindo, que está ali também na transmissão ao vivo. Te entrego em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que guardam e aguardam a vinda de Jesus, e todos digam amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Eu botei no arquivo, foi porque estava ligado aqui e não estava lá. Oi? Foi? Estava ligado aqui.